Eu estava no velório do meu pai quando senti uma mão gelada tocar meu ombro, virei e não havia ninguém, mas o que aconteceu depois me fez questionar tudo sobre a vida e a morte. Se você já sentiu a presença de alguém que partiu, deixe nos comentários, eu senti. O dia que mudou tudo. Eram 14h37 quando recebi a ligação. Meu pai havia partido de forma repentina, um infarto fulminante enquanto regava as plantas, algo que ele amava fazer toda manhã. Não houve tempo para despedidas, não houve últimas palavras, apenas silêncio. Durante 3 dias, mergulhei em um vazio que parecia sem fim, como alguém que sempre foi tão presente, podia simplesmente desaparecer? No velório, rodeada de parentes e amigos, eu me sentia completamente sozinha. Foi quando aconteceu pela primeira vez. Uma mão gelada tocou meu ombro direito, aquele toque tinha um peso familiar, uma presença que eu conhecia desde criança. Virei imediatamente, esperando ver alguém tentando me consolar. Nada. Apenas o ar vazio e o perfume inconfundível da colônia que meu pai usava há 30 anos, aquele aroma cítrico com notas de madeira que marcou toda a minha infância. Deixe nos comentários se isso já aconteceu com você. Quantos de vocês já sentiram cheiro de perfume de alguém que partiu? Durante o funeral, ignorei aquele primeiro toque. É o estresse, pensei, minha mente pregando peças. Mas então, no cemitério, enquanto o caixão descia, senti novamente, dessa vez não era apenas o toque, era uma presença total ao meu lado, tão real quanto as pessoas de carne e osso ao meu redor. E então, ouvi. Não com os ouvidos, era como se as palavras surgissem diretamente dentro da minha mente. Filha, eu preciso que você ouça. Meu coração disparou, olhei ao redor desesperada, ninguém mais parecia ter ouvido nada. Será que eu estava enlouquecendo? Escreva, continue, nos comentários se você quer saber o que meu pai disse. Naquela noite, não consegui dormir, fiquei sentada na sala da casa onde cresci, cercada pelas memórias dele, fotos, livros, objetos que contavam a história de uma vida inteira. Foi quando senti a temperatura da sala cair bruscamente, meu corpo inteiro se arrepiou, e então, a presença dele ficou ainda mais forte, tão forte que eu podia jurar que se estendesse a mão, tocaria nele. Minha filha, eu vim porque você precisa saber algumas coisas, coisas que eu não tive tempo de dizer. A morte não é o fim, é apenas uma passagem. Ele me mostrou, não sei explicar como, que a consciência continua, que somos muito mais do que este corpo físico, que tudo que vivemos aqui é uma escola, e quando partimos, apenas mudamos de dimensão. Eu estou bem, filha, melhor do que nunca estive, sem dor, sem medo, sem limitações. Perdoe quem precisa ser perdoado, principalmente você mesma. Essa me cortou fundo, havia tanta coisa não dita entre nós, tantas discussões bobas, tantos eu te amo não pronunciados, tanto tempo perdido com orgulho e mal-entendidos. Nada disso importa mais, o que importa é o amor, e o amor nunca morreu, o amor está aqui, agora, me permitindo estar com você. Quantos de vocês gostariam de pedir perdão a alguém que já partiu? Deixe nos comentários, eu perdoo e peço perdão. E então veio a mensagem mais poderosa. Viva intensamente, não espere pelo momento perfeito, não guarde as palavras de amor para amanhã, amanhã pode não existir. Ele me fez entender que vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo, quando na verdade cada momento é precioso e único. Diga eu te amo hoje, abrace quem você ama hoje, perdoe hoje, realize seus sonhos hoje, porque eu parti regando as plantas, filha, fazendo algo simples que eu amava, mas quantos sonhos ficaram para trás, quantas palavras ficaram presas na garganta. A presença dele começou a se desvanecer lentamente, eu senti que era o momento da despedida definitiva.
Pai, não vá ainda, supliquei em pensamento. Eu sempre estarei com você, filha, quando sentir o vento no rosto, sou eu, quando ver uma borboleta pousando perto de você, sou eu, quando ouvir aquela música que tocava no rádio do carro, sou eu dizendo que estou por perto. E lembre-se, nós nunca nos separamos verdadeiramente, você tem um pedaço de mim vivendo em você, no seu sorriso, na sua força, na sua capacidade de amar, eu vivo através de você. E então, o último recado. Não chore mais por mim, celebre que nos tivemos, celebre que o amor não morre, e viva, filha, viva por nós dois agora. Não posso provar cientificamente o que vivi, alguns dirão que foi minha mente criando um mecanismo de defesa contra a dor, outros dirão que foi real. Mas eu sei o que senti, e mais importante, sei como isso me transformou. Hoje vivo diferente, abraço mais forte, digo eu te amo sem vergonha, não deixo para amanhã, perdoei pessoas que guardava mágoa há anos, me perdoei também. E sabe o que é mais interessante? Minha mãe, dias depois, me contou que também sentiu a presença dele, e meu irmão relatou um sonho, onde ele apareceu com exatamente a mesma mensagem. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, talvez você também tenha perdido alguém, talvez esteja sentindo a presença de uma pessoa querida, talvez precise ouvir exatamente isso. Seus entes queridos não morreram, eles apenas mudaram de forma. O amor que vocês compartilharam continua vivo, pulsante, real, e eles querem que você seja feliz, que você viva plenamente, que você não carregue culpa ou remorso. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias sobre espiritualidade e superação. Deixe seu like se você acredita que existe vida após a morte. Você já sentiu a presença de alguém que partiu? Conte sua história nos comentários. Os sinais continuam. Nos dias que se seguiram àquela noite extraordinária, comecei a perceber os sinais que ele havia prometido, e eles vieram de formas tão claras que seria impossível ignorar. No primeiro domingo após o funeral, estava ajudando minha mãe a organizar as coisas dele. Era uma tarefa dolorosa, decidir o que guardar, o que doar, o que fazer com os objetos que carregavam memórias de uma vida inteira. Estávamos na garagem, separando ferramentas e equipamentos de jardinagem. Minha mãe estava particularmente emotiva, segurando o regador que ele usava todas as manhãs, o mesmo regador que estava usando quando teve o infarto. Foi quando uma borboleta azul brilhante entrou voando pela porta aberta da garagem. Não era comum ver borboletas ali, especialmente naquela época do ano. Ela voou diretamente até minha mãe e pousou delicadamente no regador que ela segurava. Minha mãe ficou completamente imóvel, os olhos arregalados. A borboleta permaneceu ali por quase 5 minutos, uma eternidade para uma borboleta. Abria e fechava as asas lentamente, como se estivesse respirando, transmitindo uma mensagem silenciosa. É ele, minha mãe sussurrou, lágrimas correndo pelo rosto. Ele está aqui, está dizendo que está bem. Não contei a ela sobre minha experiência na noite do funeral, não ainda, mas aquilo confirmou para mim que não havia sido alucinação ou fantasia criada pelo luto, era real, ele realmente estava se comunicando conosco. A borboleta finalmente levantou o voo, circulou nossas cabeças 3 vezes e saiu pela porta, desaparecendo na luz do sol. Nós duas ficamos ali paradas, abraçadas, chorando, mas eram lágrimas diferentes agora, não apenas de dor, mas também de conforto, de conexão, de compreensão de que o amor realmente transcende a morte. 2 semanas depois, tomei coragem para contar à minha mãe sobre o que havia acontecido na noite do funeral. Sentamos na sala de estar com chá, e compartilhei cada detalhe, o toque no ombro, o perfume,
a presença, as mensagens que ele havia transmitido. Esperava que ela pudesse achar que eu estava inventando ou que estivesse emocionalmente instável, mas sua reação me surpreendeu completamente. Eu sabia, ela disse suavemente, segurando minha mão. Eu também senti ele, não da mesma forma que você, mas senti. Ela me contou que na primeira noite sozinha, depois que todos tinham ido embora, estava deitada na cama chorando quando sentiu o colchão afundar ao seu lado, como se alguém tivesse deitado ali, sentiu o calor de um corpo próximo, embora não houvesse ninguém visível. Não tive medo, ela disse, sabia que era ele, estava me dizendo que não estava sozinha, que ele ainda estava cuidando de mim. E meu irmão também tinha sua própria experiência para compartilhar. Alguns dias após o funeral, teve um sonho lúcido, aquele tipo de sonho, onde você sabe que está sonhando, mas tudo parece perfeitamente real. Nesse sonho, meu pai apareceu exatamente como era, com saúde perfeita, sorrindo, eles conversaram por horas, pelo menos assim pareceu no sonho. Embora sabemos que sonhos podem comprimir ou expandir o tempo de formas estranhas. Meu pai transmitiu a ele mensagens semelhantes às que me deu. Viva plenamente, não guarde mágoas. O amor é eterno, a morte é apenas uma transformação. Quando meu irmão acordou, lembrava de cada palavra com uma clareza cristalina, diferente dos sonhos normais, que vão se dissolvendo na memória, assim que acordamos. O mais impressionante, meu pai mencionou no sonho do meu irmão detalhes específicos sobre minhas experiências que eu não havia contado para ninguém ainda, como se ele estivesse orquestrando uma revelação coordenada para todos nós, provando sua presença contínua de múltiplas formas. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas em minha vida, não foram mudanças superficiais ou temporárias, mas transformações fundamentais na forma como eu enxergava a existência e como escolhia viver. Primeira mudança. Comecei a dizer eu te amo sem vergonha ou hesitação para minha mãe, meu irmão, meus amigos próximos, todos que importavam na minha vida, não mais assumindo que eles sabiam, mas expressando explicitamente, regularmente, porque aprendi que as palavras têm poder, que criar realidades através da expressão verbal é importante, que nunca sabemos quando será a última oportunidade. No começo, algumas pessoas ficaram desconcertadas, nossa cultura não encoraja demonstrações abertas de afeto, especialmente entre adultos. Segunda mudança, parei de adiar meus sonhos, sempre quis escrever, mas dizia a mim mesma que não tinha tempo, que não era boa o suficiente, que faria um dia. Lembrei das palavras do meu pai sobre os sonhos não realizados e decidi, não mais. 6 meses depois da morte do meu pai, publiquei meu primeiro conto em uma revista literária online. Não era perfeito, mas era real, era meu, e quando recebi o e-mail de aceitação, chorei de alegria, senti que meu pai estava comemorando comigo, orgulhoso, dizendo, viu, você sempre pode fazer isso. Terceira mudança, pratiquei o perdão radical, fiz uma lista de todas as pessoas que sentia que haviam me machucado ou decepcionado ao longo da vida, e deliberadamente, conscientemente, escolhi perdoar cada uma. Não esperei que pedissem desculpas, não esperei que reconhecessem os erros, simplesmente soltei a mágoa, compreendendo que guardar rancor era como beber veneno e esperar que a outra pessoa morresse. O perdão era para mim, não para eles. E perdoei a mim mesma também, talvez essa tenha sido a parte mais difícil. Perdoei por cada palavra dura que disse ao meu pai, perdoei por cada oportunidade perdida de passar tempo com ele, perdoei minha imperfeição humana. Quarta mudança, abri meu coração para a espiritualidade de forma mais profunda, não me tornei religiosamente dogmática, mas desenvolvi uma prática espiritual pessoal, meditação diária, momentos de gratidão, conexão consciente com algo maior que eu mesma. Comecei a estudar sobre experiências de quase morte, comunicação após a morte, física quântica e consciência, li dezenas de livros, ouvi centenas de relatos de pessoas que tiveram experiências similares à minha, e percebi,
Eu não estava sozinha, milhões de pessoas ao redor do mundo têm experiências de contato com entes queridos falecidos. A ciência ainda não compreende completamente esses fenômenos, mas isso não os torna menos reais, como disse William James, filósofo e psicólogo. Para se derrubar a afirmação de que todos os corvos são negros, basta encontrar um único corvo branco. Minha experiência era meu corvo branco, provava, pelo menos para mim, que há mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia materialista. Um ano depois, chegou o primeiro aniversário da morte do meu pai, ou como prefiro chamar agora, o aniversário de sua transformação. Organizamos uma pequena cerimônia no jardim da casa, o mesmo jardim onde ele partiu. Plantamos uma árvore em sua memória, uma jabuticabeira, porque ele adorava jabuticaba. Minha mãe, meu irmão e eu cavamos juntos, colocamos a muda na terra, regamos com o mesmo regador que ele usava. Enquanto fazíamos isso, contamos histórias sobre ele, não histórias tristes sobre a perda, mas histórias alegres sobre quem ele foi, rimos lembrando de suas piadas ruins, de suas manias engraçadas, de momentos constrangedores e engraçados que vivemos juntos. E então, algo extraordinário aconteceu, exatamente quando terminamos de plantar e regar a árvore, uma borboleta azul, a mesma espécie daquela que apareceu na garagem, pousou em um dos galhos da jabuticabeira recém-plantada. Os três paramos, nos entreolhamos e sorrimos através das lágrimas. Ele estava ali, aprovando, celebrando conosco, dizendo que a vida continua, que o amor persiste, que nada verdadeiramente precioso jamais se perde. Naquele momento, senti uma paz profunda, não mais a dor aguda dos primeiros meses, mas uma espécie de tristeza doce, mesclada com gratidão, gratidão por ter tido um pai tão maravilhoso, gratidão pelas lições que aprendi através da perda, gratidão pela compreensão mais profunda da vida e da morte que desenvolvi. A dor da perda nunca desaparece completamente, seria estranho se desaparecesse, porque indica o quanto aquela pessoa importou para nós, mas ela se transforma, deixa de ser uma ferida aberta e sangrando para se tornar uma cicatriz sensível, mas curada, uma marca permanente que nos lembra de algo importante que vivemos. Agora, 5 anos após a morte do meu pai, olho para trás com uma mistura de tristeza doce e profunda gratidão. A dor da perda física nunca desaparece completamente, ainda há momentos em que vejo algo que ele adoraria e instintivamente penso: preciso contar para o papai, antes de lembrar que não posso mais ligar para ele. Mas essa dor coexiste com uma paz profunda, sei, com uma certeza que vai além de crença ou fé, que ele continua existindo em outra dimensão, que o amor que compartilhamos é indestrutível, que nos encontraremos novamente quando chegar minha hora. E mais importante, transformei a experiência da perda em propósito, através dos livros, palestras, workshops, ajudei milhares de pessoas a encontrar esperança e significado em meio à dor do luto. Essa é minha forma de honrar meu pai, pegando o que ele me ensinou e multiplicando, compartilhando, espalhando. Se há uma mensagem universal que quero deixar, é esta: o amor não morre, jamais, pode mudar de forma, mas sua essência permanece eterna. Seus entes queridos que partiram não estão perdidos, eles mudaram de frequência, de dimensão, mas continuam existindo e continuam te amando. E mais importante, você pode se conectar com eles, não através de charlatães ou rituais complicados, mas através da prática simples e consistente de aquietar a mente, abrir o coração e prestar atenção aos sinais sutis. Viva sua vida com intensidade, diga eu te amo enquanto pode, não adie sonhos, não guarde mágoas, perdoe liberalmente, ame corajosamente, porque esta vida física é preciosa e temporária, uma oportunidade única de experimentar este plano de existência antes de retornar ao oceano de consciência universal. E quando chegar sua hora de fazer a transição, porque chegará, como chega para todos,
você poderá atravessar o véu em paz, sabendo que viveu plenamente, que amou verdadeiramente, que fez diferença. Até lá, saiba que você nunca está sozinho, há uma rede invisível de amor e apoio ao seu redor, tanto dos vivos quanto dos que já partiram. Você é amado além da medida, você é parte de algo muito maior que você mesma, e há propósito e significado na sua jornada, mesmo quando parece impossível enxergar.